Quanto às capacidades dinâmicas e à gestão da inovação, como a firma aprende e como ela muda? A pergunta sobre como a firma aprende e muda pode ser respondida articulando duas contribuições centrais. O modelo de capacidade dinâmicas de David Thies, Gary Pisano e Amy Schwen, e a abordagem de gestão da inovação desenvolvida por Joseph Teef, John Besant e Keith Pavitt. Em comum, essas obras elas defendem que inovação não é evento isolado, nem apenas resultado de investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, mas um processo organizacional contínuo, baseado em rotinas, em aprendizagem e também em capacidade de reconfiguração. David Thies é economista e professor da Universidade da Califórnia, conhecido por seu trabalho em inovação, em organização e propriedade intelectual, gestão estratégica. Ele é o principal formulador do conceito de capacidades dinâmicas. Já Gary Pisano é economista e professor da Harvard Business School, e Amy Schwen tem formação em Yale, Harvard, doutorado na Universidade da Califórnia e tem atuado na Universidade de Hong Kong, com foco em estratégia digital e alta tecnologia. No artigo Capacidades Dinâmicas e Gestão Estratégica, publicado em 1997, na verdade no livro, né, os autores partem de uma crítica às teorias tradicionais de estratégia e explicam que a vantagem competitiva, na verdade, em contextos relativamente estáveis, não consegue lidar bem com ambientes de rápida mudança tecnológica. Então, a ideia central pode ser fichada dessa forma, assim. Vantagem competitiva sustentável em ambientes dinâmicos depende da capacidade da firma de integrar, construir, reconfigurar competências internas e externas, diante das mudanças tecnológicas e de mercado, que estão cada vez mais rápidas. Ou seja, não basta apenas possuir ativos, né, no mercado. É preciso transformar eles continuamente. Os autores destacam que muitos recursos estratégicos não podem ser comprados no mercado, conhecimento tecnológico, rotina organizacional dos fornecedores e trabalhadores, e também ativos que são complementares, são difíceis de negociar e também de imitar. É nesse sentido que a organização, a instituição, a firma aprende por meio da coordenação interna, da aprendizagem coletiva e contínua e também da reconfiguração constante dos seus ativos. Eles citam estudos como o de Garvin, que mostra que o desempenho de fábricas de ar-condicionado não depende apenas da tecnologia, da automação, das rotinas, mas sim da rotina organizacional dos fornecedores e trabalhadores internos. Também mencionam Clark e Fujimoto na indústria automobilística, demonstrando que as diferenças nos processos de desenvolvimento do produto internos impactam os custos, a qualidade e o tempo do lançamento desses automóveis. Então, outro exemplo relevante é o da indústria de equipamento fotolitográficos, em que as inovações pequenas têm grande impacto no final, porque exigem novas formas de interação entre os componentes e a apresentação desses resultados. Então, assim, nesse caso, também eles apresentaram outro caso, que é dos freio a disco, que se tornou obsoleto. Então, investimentos anteriores em freios a tambor mostra como as mudanças tecnológicas podem destruir ativos que são considerados como estáveis e estabelecidos. Esses exemplos mostram que a mudança não é apenas técnica, mas é principalmente organizacional. A instituição, a organização, a firma aprende quando reorganiza processos, coordena melhor seus conhecimentos, compartilha e adapta essas estruturas às novas condições do mercado. A noção de dependência de trajetória, então, ela é central. Decisões passadas moldam possibilidades futuras. Investimentos anteriores criam caminhos que podem facilitar ou dificultar as mudanças. Num contexto de retornos
crescentes, pequenas vantagens iniciais podem se ampliar e acabar possibilitando essas situações de crescimento da empresa. Então, essa perspectiva é muito útil para pensar em setores intensos de infraestrutura, como a energia ou petróleo, nos quais os ativos específicos e investimentos no longo prazo tornam as mudanças ainda muito mais complexas. A capacidade dinâmica nesse contexto significa romper uma rotina antiga e construir novas combinações tecnológicas. Já na outra obra, que é de Joseph Teed, que é um físico britânico, professor de gestão e inovação na Universidade no Reino Unido, John Besant, que é professor de inovação e empreendedorismo, e Kate Pavitt, professor de política científica. Eles ampliam essa discussão ao analisar como a inovação é gerida nas organizações. No capítulo 1 e 2 do livro Gestão da Inovação, eles defendem que inovação é o principal motor do crescimento econômico e que envolve mudanças em produtos, processos, posições de mercado e paradigmas organizacionais. Não se trata apenas de tecnologia de ponta, mas de um processo estruturado que vai da geração de ideias à implementação e captura do valor. Os exemplos práticos reforçam essa visão. A Toyota é citada como uma referência de inovação de processos, especialmente pelo sistema de produção que é enxuto e que combina com uma melhora contínua, uma coordenação eficiente no processo e também uma aprendizagem contínua que é organizacional. A Software Airline é um exemplo de inovação operacional no setor de serviços, quando ele redefine seu modelo para reduzir os custos e o tempo de espera. A Inditex, que é uma controladora da Zara, transformou a indústria da moda ao integrar design, produção e distribuição de ciclos muito rápidos, mostrando como a inovação organizacional pode alterar cadeias globais. No campo industrial e dos recursos naturais, a Kumba Research, que é uma empresa de mineração sul-africana, demonstra que inovação pode ocorrer em operações pesadas e também envolver a restauração ambiental. Isso dialoga diretamente com as ciências da Terra, porque conecta inovação, mineração, gestão e impactos ambientais. A noção à produção de petróleo no combate à inovação escondida, que é um dos conceitos que os autores trazem, evidencia que setores tradicionais também inovam, muitas vezes fora das métricas clássicas de P&D. E esse ponto é relevante para discutir energia e transição tecnológica, porque mostra que as mudanças podem ocorrer mesmo em setores intensivos de recursos naturais. Outros exemplos incluem a Apple, iPod, iTunes, que transformam a indústria musical ao criar um novo modelo de negócio baseado em downloads digitais. A Dell, que inovou em reconfigurar as cadeias de suprimento, e o caso do pé de Jaipur, que ilustra a inovação social ao oferecer próteses de baixo custo, ampliando acesso e reduzindo desigualdades. Então, ao integrar essas duas obras, percebe-se que as organizações, as instituições, as firmas aprendem quando constroem rotinas, coordenam conhecimentos complexos e desenvolvem capacidade de adaptação. Aprende também ao interagir com múltiplos atores, como fornecedores, clientes, funcionários, instituições, algo que é fundamental em projetos complexos em agendas ambientais. No contexto das mudanças climáticas e também da transição energética, as empresas, por exemplo, e setores precisam reorganizar ativos, incorporar novos conhecimentos e abandonar trajetórias intensivas em carbono. A capacidade dinâmica se torna então um conceito-chave para compreender quem pode se adaptar e quem consegue e quem permanece preso a estruturas antigas e insustentáveis. Para a disciplina como a de ciência, tecnologia e sociedade, essa abordagem é estratégica,
porque articula tecnologia, organização, mudança estrutural e permite discutir como empresas e atores respondem aos desafios contemporâneos da sustentabilidade, da desigualdade, da reconfiguração geopolítica de cadeias produtivas. Em síntese, Tisse e os coautores mostram que aprender e mudar é um processo interno de reconfiguração contínua, enquanto que Tid, Bessan e Pivat demonstram que inovar exige rotina, gestão, estrutura, integração entre tecnologias e mercados. Juntas, essas duas obras, essas duas perspectivas, oferecem um quadro sólido para analisar como as instituições e sistemas produtivos evoluem em ambiente de transformação tecnológica acelerada e de crise ambiental e climática. Obrigada.